Romanos capítulo 8. E eu coloquei como tema para a gente hoje algo que é desafiador para nós, mas ao mesmo tempo que é desafiador para nós, ao mesmo tempo que é desafiador, eu digo assim, maravilhoso para todos nós, que são situações que vão acontecer na nossa jornada de vida cristã e na nossa edificação, e que a gente tem que tomar por decisões e resoluções. O que eu quero dizer antes de ler é que nós, como Igreja do Senhor, salvos por Cristo, que recebemos uma nova identidade em Cristo, que somos agora uma comunidade, uma nação, um povo, uma raça eleita, propriedade exclusiva dele, que somos essa comunidade cristã dentro da comunidade organizada na Terra, que são os países, os continentes, os países, dentro da realidade e da nossa realidade, nós somos aqui uma comunidade em Campo Grande e no Brasil, os cristãos, uma comunidade de Cristo, uma comunidade celestial, uma comunidade, uma nação separada, escolhida, separada, eleita pelo Senhor para glorificar o nome do Senhor e dar glórias a esse nome. E com a nossa vida, sermos esses representantes desse reino, desse Senhor, dessa nação. Somos chamados de peregrinos, forasteiros, não é verdade? Somos chamados de embaixadores. Somos chamados de cristãos. Somos chamados daqueles do caminho. De que caminho? Do caminho da verdade, da vida, do caminho da palavra. Somos separados. Somos esse povo. E sendo assim, e vivendo dessa maneira, com a palavra de Deus sendo para nós um instrumento em que Deus vai falar, em que Deus vai orientar, em que Deus vai dar direção, orientação, em que Deus vai falar conosco, quando abrimos as Escrituras, Ele já está falando conosco, esse relacionamento firmado por aquele que fala, por aquele que ouve, por aquele que retém, por aquele que ama, por aquele que gosta, por aquele que tem afinidade com Deus, esse Deus de relacionamento, que nos ama, que nos chama à comunhão com Ele, e por isso, e portanto, Ele me leva e nos leva a adorá-lo. Adorar. Estamos fazendo o que aqui desde o começo? Oramos, cantamos um hino, não é isso? Seja ele tocado, seja ele no violão, na bateria, cantado com os louvores. O que nós estamos fazendo? A que nome nós estamos exaltando? A que nome nós estamos glorificando? A quem nós estamos declarando o nosso amor, a nossa adoração, a nossa afinidade? Quem é mais amigo de mim, de ti e de todos nós? Quem é o melhor e quem é mais amigo de cada um de vocês aqui? Se não é aquele que é vivo, aquele que reina, aquele que é Pai, aquele que é o Filho, aquele que é o Espírito Santo, aquele que se move em nós, que está aí presente na vida de cada um de nós, sendo cada um de nós um templo dele, para a habitação dele, para a manifestação e para as manifestações dele. Só coisa boa, né, Márcia? Só algo tremendo, especial. E isso acontece com quem? Beth, só acontece com a gente. Conosco, que somos dele. Alcançados por ele. Ele. Quando ele disse, está consumado, todo o propósito
tudo aquilo que ele queria, todo objetivo estava sendo consumado, realizado, de maneira plena. Tudo aquilo que Armando começou lá em Gênesis, que se configura em Cristo, é estabelecido e acontece quando ele se entrega pelos pecados da humanidade, né, para nos redimir e fazer tudo novo e tudo perfeito. E aos que creram, foram chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E pelo seu Espírito, e pelo Espírito Santo de Deus, anunciado, falado, proclamado, manifesto a nós. Atos capítulo 2. Quando ele vem, depois de ter pedido para nós aguardarmos, ele veio. E aí ele vem à terra e inaugura um novo tempo. O tempo até os dias de hoje. O tempo da graça. O tempo da manifestação dele. O tempo em que ele se comunica, está em nós e ele fez habitação em nós, nos convencendo, convertendo a todos nós, salvando do pecado. E a gente olha para a nossa vida, miserável, pecador, e aí ele nos alcançou. Ele me alcançou. Ele me perdoou. E selou a minha vida, a nossa vida, com o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus. E disse que ninguém, nada, impediria o agir dele em nós e através de nós. O Espírito Santo de Deus, fez habitação em nós, e nós podemos adorá-lo, nós podemos proclamá-lo, e ele estabelece com nós e com cada um de nós uma relação. E esse Espírito Santo, que é Deus, que nós sabemos que é Deus, ele cumpre e tem cumprido o seu ministério na nossa vida. Está anotado que esse Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, ele é para nós uma manifestação clara da revelação divina, quando a gente abre a Escritura e fala, porque ele nos capacita. Ele nos chama e chama cada um de nós para vivermos com ele. E o ministério que ele cumpre, nós somos coparticipantes, porque ele está em nós. Olha só. O mesmo Espírito Santo dá poder a Vinícius, dá poder a mim, dá poder a dona Sandra. O mesmo Espírito Santo de Deus, ele nos ensina a todos nós que estamos aqui. A Marilene, a Norminha, a você que está em casa, a João. O mesmo Espírito Santo, ele é fonte de dons, a fonte dos dons espirituais, a fonte de comunhão. Ele é a manifestação de guarda de Deus e da guarda de Deus da nossa vida, dos nossos dias. Ele é, e ele produz em nós frutos. Ele é, para nós, tudo o que precisamos, porque ele preenche todo o nosso ser. O Espírito Santo de Deus, o próprio Deus. Ele santifica, ele sela, ele é a garantia, ele é o penhor da nossa salvação e da nossa eternidade com Deus, o Espírito Santo. Deus, na sua funcionalidade, pelo Pai, pelo Filho, agora pelo Espírito. Estamos aqui. E o Espírito Santo de Deus tem liberdade para agir, para fazer e para estar aqui. E eu creio, e você crê que ele está aqui? E ele se move em você? Porque ele é o Senhor.
da minha vida, da sua vida e de nossa história. Não se esqueça disso, porque isso faz diferença para aquilo que a gente vai ler. A partir do verso 26. Só molhar. Assim diz a palavra do Senhor. Sobre o Espírito que tem liberdade sobre nós. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele interceda pelos santos, ou que intercede pelos santos, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu vou continuar, mas eu queria só falar um pouquinho dessa primeira parte aqui. Também o Espírito, de tudo aquilo que eu falei agora, o Espírito Santo, esse Espírito, ok? Aqui em nós, na igreja e na nossa vida, semelhantemente, nos assiste. Nos assiste. Não é simplesmente olhar para nós. Não é simplesmente olhar e ver a juventude, os jovens, os adolescentes, entendeu? Não é só simplesmente ele está aqui e ele está vendo. O assistir é o mesmo que estar junto, apoiando, caminhando lado a lado. Assistir no sentido de fazer com que a minha vida, a sua vida, ela não seja desprovida em momento nenhum dele. Alguém é assistido pelo médico enquanto está lá no hospital, não é verdade? Então você está lá no hospital, sei que já passou pelo hospital aqui, muitos de nós, né? Então nós estamos lá, e o médico, o que ele faz? Ele nos atende. E ele vai e começa a fazer um tratamento na gente, não é isso? Aí daqui a pouco você não vê ele, né, Beth? Daqui a pouco o médico sai. Mas não demora muito, lá vem quem? O médico. O médico vem, olha lá o prontuário e fala: o soro que eu mandei dar, o remedinho para dor, um exemplo, né? Tá tudo sendo feito, tá? Tá ali supervisionando, ele tá ali acompanhando, ele está assistindo. E ele só vai largar você, né, Vinícius? Quando ele te der alta. Né? Quando tiver tudo ali, beleza? Tranquilo? Tudo sob controle? Tudo sob controle? Aí o que ele fala? Pode ir para casa. Às vezes vamos para casa com uma receitinha, né, Beth? Vamos lá ter uma receitinha para a gente ir para casa. Então, Rosângela, ele faz, entrega, te dá alta, você vai para casa. Mas Deus está falando para a gente que Ele nos assiste em nossa fraqueza. Por que nós somos assistidos na fraqueza? Quando você lê Romanos 6, quando você for ler Romanos 7, por exemplo, você vai entender o que é a fraqueza. É a nossa fraqueza, é a nossa limitação. É nós como caídos do pecado, e entende? Do mal que habita em nós, desse pecado. E Ele nos assiste em todas as nossas fraquezas, porque Deus sabe, e o Senhor sabe como nós somos. E todas as nossas limitações. Então, Ele, o nosso Deus, cuida de nós. E um pouquinho antes aqui, dentro do contexto de Romanos 8, quando ele começa dizendo assim, olha, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ele está falando para mim e para você que, a partir de então,
a partir de então, diante do trono da graça de Deus, diante do tribunal do Senhor, lá diante das manifestações do Pai, do Filho e do Espírito, né, e da sua habitação, ok? O Deus da Trindade, lá nós temos alguém, e alguém está lá olhando e sabe exatamente quem somos e todas as nossas fraquezas. Deus falou, Cristo foi manifesto e cumpriu tudo que se cumpriu e nos alcançou, porque sabia que nós éramos fracos, sabia que o pecado ele estava sempre prevalecendo, e aí vem Cristo, e com Cristo ele diz que o pecado foi de nós perdoado pelo arrependimento, pelo convencimento do Espírito Santo, e agora está cancelada toda a dívida, não é assim? O justo Deus, o justo Cristo, pelo injusto, que sou eu, que sou você, somos todos nós, não há um justo sequer, não é assim? Dentro do contexto de Romanos, Deus fala, e aí ele vai e nos justifica. Não é assim que começa o capítulo 5? Justificados, pois, mediante a fé, nós temos o quê? Paz com Cristo, com o nosso Deus. Por quê? Ele nos justificou. Ele nos justificou. Qual era a sentença para mim? Morte. Qual era a sentença para mim? Não tinha mais jeito, não tinha escape para nenhum de nós. E ele nos justificou. Ele se fez justiça por cada um de nós. E lá no céu, Deise, quando eu peco, quando nós pecamos aqui, todos nós, e continuamos a pecar, agora salvo, selado pelo Espírito. Lá em 1 João 2,9, se não me engano, o Senhor fala assim, o quê? Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e cancelar todos os pecados. Então, uma vez que em Cristo eu estou, agora lavado e selado pelo Espírito dele, eu vou e faço o quê? Quando eu peco, me entristeço, fico mal, não gosto, me incomoda. E Deus está falando que o Espírito Santo dele olha para todas as nossas fraquezas e intercede por nós sobremaneira. Não é de uma maneira só, não é só de uma ação só, é sobremaneira, é algo além de todas as nossas expectativas, da maneira pela qual, ou da forma pela qual nós podemos até imaginar que Ele vai interceder por nós, sobremaneira, muito mais além. O Espírito Santo olha a nossa fraqueza e intercede por nós, dentro da harmoniosa função de cada um diante do trono da graça e do tribunal de Deus. O Espírito Santo, ele intercede por nós. E olha que coisa maravilhosa, Ana Cláudia e Marcos Valério, nós temos não só um que intercede por nós, porque o Espírito Santo, ele intercede por nós, a nossa fraqueza, mas nós temos Jesus Cristo, que é o que também por nós, lá no trono? Mediador. Ele me conduz à presença de Deus. E o Espírito Santo de Deus, nas minhas fraquezas, nas minhas limitações, ele intercede por mim. E o que acontece nessa intercessão? Por nós, imagino eu, na minha compreensão, que o Espírito Santo olha, me pega e fala: Senhor, Deus, aqui está o Alexandre, ele pecou, ele falhou, mas ele está arrependido, olha só, ele está pedindo perdão. E aí Deus olha, o Pai olha e vê o Filho. Deus olha o Filho e olha Cristo Jesus e fala:
de fato, de fato, de fato, esse coração eu conheço. Esse coração eu conheço. Essa vida eu conheço. Está perdoado. Por quê? Eu mereço? Não. Porque Cristo está lá. Ele está lá. E Ele vai olhar, e o Pai vai olhar e vai ver Cristo. E vai ver a obra, e vai olhar para o meu coração e vai ver que um dia houve arrependimento, houve perdão de pecados. E Ele vai olhar e vai falar: você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura, você tem uma identidade. E você está aqui. A Bíblia diz que nós estamos com Cristo, à destra do Pai. Estamos com quem? Com Cristo. Efésios ou Filipenses, se eu não me engano. Estamos ali, lado a lado com Cristo. Percebe que a nossa identidade e a nossa vida é com Cristo? Percebe que a nossa vida, Vinícius, e a nossa identificação, e a nossa comunidade, a nossa comunhão é com Cristo? E que Ele, e que nós, imperfeitos ainda, no processo de santificação, dessa salvação sendo desenvolvida aqui na terra, Ele nos coloca assim, João, nesse patamar, no outro patamar. Esse é o verdadeiro patamar, irmão. Não é o outro patamar, é o outro patamar, é um patamar completamente diferenciado. Esse é o nosso Deus, Fábio. E Ele nos coloca ali. E Ele nos coloca ali. Coloca ali individualmente, Ele nos coloca ali como comunidade, como igreja, como povo, propriedade dEle. Meu amigo, minha irmã, se você ainda não entendeu esse privilégio, se você estudar um pouquinho sobre a justificação da nossa fé em Cristo, eu e você, nós vamos crescer muito mais ainda. Não só no conhecimento, mas no desejo e na vontade de viver Cristo, de ter e viver Ele, cumprindo a ordem dEle, através dos 66 livros dEle. É um privilégio, Ana Cláudia. É um privilégio. É um privilégio, é uma alegria quando a gente vê, nesse período, nesse tempo, entende? Essa data, que a gente sabe muito bem como é que as coisas funcionam no mundo em relação a esse período, né? Propriamente dito. A igreja assim hoje. A igreja do Senhor aqui, Armando, reunida. Intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Com gemidos que não se imagina. Gemidos. Meus irmãos, gemidos. Alguém já gemeu aqui? Talvez de dor, né? Não é isso? Jogando futebol, o cara acerta o outro, né? Dói. Ai! Não é isso? A pedra no rim, ela resolveu dar uma caminhada lá e veio aquela crise da dor da pedra nos rins. Dói. Eu nunca tive, não, mas eu sei que dói. Teve uma pessoa que falou para mim que só se compara essa dor à dor de parto. Eu falei, ah, Jesus. Então as mulheres sabem explicar, quem é mãe sabe explicar esse negócio aí. Mais ou menos. A dor, aos gemidos. Mas a dor e o gemido não é relacionado aos gemidos inexprimíveis do Espírito. Porque os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo de Deus é a expectativa que Ele também tem por nós, e o Espírito Santo cria em nós uma expectativa de presença, de esperança e de redenção. E esse gemido, ele só terminará como o da natureza aqui escrito, que a natureza geme, mas não é dor de parto. A natureza geme porque quando caímos lá no Éden, quando houve a queda,
Não há como mais regenerar o físico. Nascemos, adolescentes, jovens, adultos, velhos, não é isso? A natureza, diante do pecado, ela começou a gemer. O que Deus falou, o que Deus colocou no coração de Adão e Eva lá no início foi: olha, está tudo à disposição, não é? Vocês têm todos os frutos, Ele não preparou tudo, não foi isso? E aí, ó, a terra vai te dar, já tinha tudo. Era só começar. Crescer e se multiplicar. Mas o que eles fizeram? Houve a queda, houve a separação, rompeu-se tudo isso. E aí o que começou a acontecer? Deus falou o quê? Do suor do teu rosto, você vai comer. Não foi isso? Você vai ter que plantar, você vai ter que trabalhar. Olha! E a natureza começou a desenvolver o quê? Abrolhos, né? Espinhos, né? Ervas daninhas, não é isso? Vou ter que procurar uma terra, vou ter que preparar a terra, vou ter que arar a terra, vou ter que cuidar da terra, vou ter que plantar na terra, para a terra me dar o que comer, para eu me sustentar. Está vendo como é que o pecado, como é que isso rompe lá no Éden? E a natureza até hoje, o seu gemido é esse? É o gemido da esperança, da expectativa de que tudo vai acontecer. Como está lá em Apocalipse, novos céus e novas terras vão acontecer aqui, com os gemidos, com os salvos. Mas como? De que maneira? A segunda vinda de Cristo, com os seus santos, com os santos, com os transformados, com os glorificados. Somos nós, os privilegiados. Gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é aquele que intercede pelos santos. Intercede por nós. Não sei orar. A Bíblia diz que eu não oro como convém, né? Eu não sei. Pensamos que sabemos, mas as nossas orações talvez não sejam tão perfeitas como a gente imagina ou espera que elas sejam diante de Deus. Gemidos. Mundo criado geme. A corrupção humana faz com que o mundo geme. O pecado faz com que o mundo geme. Mas o Senhor, conforme a gente vai estudar em 2 Pedro 3, não vou falar não, mas quando você for para lá, você vai chegar no estudo, quando chegar, vai mostrar claramente que com a segunda vinda é a vinda da restauração de tudo, de todas as coisas, de Deus para nós. Nós, igreja, nós, crentes no Senhor Jesus, nós, os salvos. Porque não só geme a natureza, não só geme os filhos de Deus, não só gemem, mas a Bíblia diz que também nós, a igreja, que temos a primícia do Espírito, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. Pouquinho aí, 3 versículos para trás aí, 8:23. Todos nós aguardando com expectativa esse momento, o momento dessa vitória, gemendo. Gemer é esperança, gemer é olhar o céu, olhar o futuro. Gemer é, enquanto no processo da salvação, em que ainda nós vivemos aqui, somos levados, somos cuidados, somos alguém que Deus usa para mediador na nossa vida. O Davi, meu filho, precisa de mediação
para estar na escola estudando. Ele tem os alunos, a escola tem os alunos da sala, tem um professor, e ele precisa de um mediador. O que é o mediador? O mediador é aquele que vai estar ali na sala com Davi, a professora estará ensinando, e aquela pessoa vai estar levando ao Davi a um momento de concentração, observação, de atenção, para aprender o que ele tem que aprender, para se desenvolver, para que ele seja autônomo e viva como ele é, da maneira como ele é, mas sabendo e aprendendo tudo que está à disposição dele. Vai haver uma mediação. Está vendo como é que eu aprendi um pouquinho mais sobre Jesus ser o mediador, através do Davi? Ele é o nosso mediador. Ele está pronto. Ele está pronto. Ele está conosco. Por isso que ele fala o quê? Sabemos. Verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam. É muito fácil a gente ler, né? E eu estava pensando, pastor Nerval, sobre todas as coisas cooperam para o bem. Sabemos que todas as coisas. Não muito tempo atrás aqui ouvimos um sermão que também ficou marcado, como tantos outros aqui, também ficou bem na minha memória, no aniversário da igreja, quando o presbítero, o nosso irmão que veio lá da região serrana, veio pregar aqui, não sei se foi no aniversário da igreja, se eu não me engano, e ele falou para nós sobre o Salmo 23. Estou tentando lembrar o nome dele, pastor. O Edelto. Se eu não me engano, não sei se ele é presbítero, não é isso? Líder, diácono, né? Médico também. E ele estava falando para a gente, lembra o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você lembra quando ele falou do nada me faltará? Nada me faltará? Como ele colocou para a gente? Como Deus coloca o nada, nada nos faltará? Não nos faltará. Não nos faltará saúde. Não nos faltará oportunidade de, quem sabe, nos depararmos com algum assaltante, alguma situação difícil. Não nos faltará a enfermidade, sofrimento, dor. Não nos faltará, também não nos faltará a oportunidade de casarmos. Não nos faltará a oportunidade de termos filho. Não nos faltará a oportunidade. Todas as coisas, né? Todas as situações, nada nos faltará. E quando a gente lê o Salmo 23, e a gente for pensar sobre pastor e ovelha, e pastor e como é a ovelha, e como Deus como pastor, e como nós como ovelha, como ele cuida e ele trata, tipificando a ovelha. Esse animal, estuda um pouquinho sobre a ovelha, você vai ver o quanto ela é limitada, o quanto ela carece de cuidado. Sabemos que todas as coisas cooperam, todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas são diversas situações, são diversas complicações e somos sujeitos a todas elas. Todas elas. O início é sujeito a toda e qualquer situação. Todas as coisas cooperam. Caramba! Mas a pandemia, mas a dor, a dificuldade, perder um ente querido, saúde financeira, conflito, casamento, série de situações complicadas e difíceis, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas está escrito, mas a nossa compreensão precisa às vezes dar uma sacudida, né? E Deus não nos dá sacudidas? Deus não faz isso? Quer ver? Quer ver? Você, não sei se já se deparou com isso, uma pessoa com a vida completamente perdida, a pessoa tinha saúde, trabalhava, vivia. Depois começou a faltar trabalho, começou a faltar saúde, começou a faltar uma série de coisas. A pessoa começou
a passar por vários tipos de tribulação e sofrimento, não é isso? Veio a doença, a pessoa olha e diz quanta coisa difícil, quanta luta. Aí uma dessas pessoas, um belo dia, chamou o pastor, isso aconteceu, falou: pastor, eu queria dar um culto, de ação de graças. Aí o pastor: tudo bem, mas agora, nesse momento, você gostaria de dar esse culto de ação de graças? É, pastor, eu gostaria. Mas, cara, logo agora, Vinícius, o cara perdeu o emprego, aí vem uma doença, e aí a vida do cara virou de ponta cabeça, e ele agora olha para o pastor e fala: eu quero um culto de ação de graça. E aí, dona Sandra? Está escrito aqui, ó, todos nós sabemos que todas as coisas cooperam. Aí ele olha para o pastor e falou: mas pastor, eu quero glorificar a Deus, sabe por quê? Tudo isso aconteceu. E sabe o que aconteceu? De mais precioso, eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Quando a gente lê agora não faz sentido? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Somos limitados, somos fracos. Deus, olha onde está o nosso Deus. Muito além de nós. Ele conhece cada um de nós aqui. O que temos, o que queremos, o que merecemos. Não oramos como convém. Mas o próprio Senhor Jesus não disse lá: bati e abre-se-vos, não é isso? Pedi e buscai e... Mas eu estou batendo aonde? Na porta do trono da graça dele. Então quem vai me atender é Ele. Quem vai me atender é Ele. Quem vai fazer é Ele. E o que Ele vai fazer? De uma coisa eu sei, que Ele vai fazer o melhor por mim. Porque Ele diz aqui, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. A imagem de seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Fácil, né? Quem é o Filho de Deus? Jesus. Então, nos conformar à imagem de Cristo Jesus. Porque Ele, assim, será o primogênito no meio de todos nós e em cada um de nós. E aí ele diz que aquele que Ele predestinou, Ele também... Eu não. Quem chamou? Ele chamou. E a quem Ele chamou, Ele também justificou. Vinícius. E aí teve o dia e a hora certinho que ele sabe. E aí o Vinícius, arrependido, né, Vini? Falou: Senhor, eu não sou nada sem Ti. Está aqui a minha vida por inteiro, me perdoa, conduz a minha vida. Aí Jesus pegou a Manu, pegou a Isabelle, pegou Duda, João, todos nós estamos aqui, Gustavo. Aí o que ele fez? Me convenceu, ouviu a minha oração, o meu arrependimento, o coração de Vinícius. Aí Vinícius falou: Senhor, estou entregando a minha vida nas tuas mãos, porque sem o Senhor eu não posso absolutamente nada. Aí, naquele momento, o chamado de quem justifica se tornou eficaz. E aquele que chamou, aquele que justificou, ele glorificou. E a palavra não está no presente nem no futuro, a palavra está no passado. Porque naquele dia que ele te chamou, Vinícius, naquele dia que você foi alcançada, Rosângela, ele me justifica e ele me chama e ele me glorifica. Cara, como esse corpo, Ele me glorificou. E Ele glorificou e nos colocou nas regiões celestiais com Ele, glorificado.
porque pertencemos a Ele, porque somos dele. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Está vendo a resposta? Está vendo? Você entende agora onde você está com Cristo? Que diremos, então, diante dessas coisas? Se Deus é, sabemos até de cor, né? Se Deus é por quem? Se Ele é por nós, quem será contra? Quem será contra nós? Quem será contra nós, Ana Cláudia? Quem será contra os eleitos do Senhor, os salvos do Senhor? Quem será, Aladim? Quem será contra todos nós? Cristo, nosso bem maior. Cristo, Ele sofreu, Ele aprendeu no seu corpo, e como filho do Senhor, e aprendendo do Pai, não é isso? Tudo em obediência ao Pai, por nós, tudo que sofreu, tudo para o nosso resgate, para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você de fato canta, louva, e cantamos, e louvamos, e adoramos Ele. Temos feito isso aqui nessa manhã. De fato, nós amamos realmente a este Deus. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele está perguntando para mim e para você. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? A resposta eu já dei aqui nas minhas palavras. É Deus quem os justifica. Foi Cristo, em Cristo. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por quem? Por nós. Mediador, intercessor. Nós temos dois, Armando, na glória. Cristo, Jesus e o Espírito Santo. E está lá, o próprio Deus, a nosso favor. O diabo vai chegar, vai botar o dedo, vai acusar, ele é assim, ele é miserável, ele é acusador mesmo, né? É adversário, ele vai tentar de todas as formas. Ah, está lá o meu servo, está lá o teu servo Jó, é verdade, é. Homem íntegro, reto, temente a Deus. Livro de Jó, 1º, 2º e 3º capítulo. Lê lá, está lá, não é isso? É, Senhor, é verdade, está lá Jó. É verdade. E aí o que acontece com Jó? Depois de tudo que ele passa no começo, 16 vezes ele fala, Senhor, por que o justo sofre? Aí você olha a vida desse homem, a mulher saiu de perto, estava perto, mas não estava. Os amigos não entenderam nada, só falaram abobrinha, só chegaram com abobrinhas. E Jó está lá sofrendo, João, está lá sofrendo. Mas o mesmo Jó fala o que mais lá na frente, quando Deus vai mudar a sua história a partir do 42? Uma coisa eu sei, que o meu Redentor vive. Uma coisa eu sei, Jesus vive. Uma coisa eu sei, Ele está aqui. Uma coisa eu sei, Ele me ama, Ele te ama. Nunca vai abrir mão de você, nunca vai abrir mão de mim, porque Ele me ama. Porque me ama. E Jó é restaurado, pastor, né? E Jó é restaurado.
E Deus, pela sua vontade, são 5 filhos, agora são 10. São 10 bens, agora são 20. São tudo em dobro, porque Deus quis. Mas antes disso, que é no finalzinho, ele disse que antes eu te conhecia de ouvir, ou apenas de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. O meu Redentor vive. O olhar de Jó é o olhar de quem geme por uma esperança viva. O olhar de quem olha para a eternidade e sabe que o eterno vive. E que nenhum dos desígnios e propósitos do eterno vão se frustrar, porque o eterno vive. Então, eu e você, não sei quem já falou, não sei se foi falado aqui na igreja, eu não sei se foi o pastor Nerval, não sei se foi o pastor Fábio, eu não sei quem falou assim, está tudo sob controle, está tudo no controle de Deus. Não tem essa conversa de estar tudo no controle de Deus. Você vai falar assim, a partir de hoje você diz assim, Deus tem tudo sob controle. É diferente. Está tudo no controle de Deus. As coisas acontecem, parece que avulsa, as coisas parecem que soltas elas acontecem, e a gente está vendo e está falando, está no controle de Deus. Não, tudo está no controle de Deus, porque tudo que Deus faz, seja por decreto, seja por determinação dele, é porque ele tem um fim e um final para tudo isso. Nós não enxergamos um palmo além do nosso nariz. Nós não sabemos o que está depois da curva. Nós não sabemos o final da estrada. Nós não sabemos o final da nossa vida. Nós não podemos acrescentar um dia, um momento sequer à nossa existência. Você está ansioso? Você anda ansioso? Ansioso? Sabe que a ansiedade, ela anda de mão dada com a incredulidade? Porque se Deus fala que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí você vai falar o que para Deus? Não, Senhor, essa tal situação, ou tais situações, Senhor, que envolvem expectativa, preocupação e ansiedade, elas tomam o meu coração. Toma o seu coração. Então, toda e qualquer coisa que toma o seu coração, ela não tem lá nela Deus. Porque Ele está dizendo para mim e para você que Ele é por nós. E quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu antes, quem ressuscitou e qual está à destra do Pai e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio de quem nos amou. Nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem os principados, nem coisas do presente. O que mais se fala no presente? Uma palavrinha só. O que mais se fala no presente? Qual o nome do negócio? Qual o nome dele? Tem um nome. O que mais se fala no mundo? O
Coronavírus, Covid, não é isso? Estou errado? Não. É a discussão do mundo. Onde eu estou? Nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. O que é criatura? Um vírus é uma criatura? Eu te pergunto, o vírus é uma criatura ou não é uma criatura? É invisível, mas se vê aonde? Através do microscópio, não se vê? Não é isso? Cadê ele? Cadê o inimigo? Onde ele está? Nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está vendo como é que o Espírito Santo é na nossa vida? Como é que ele quer alinhadamente colocar a nossa trajetória com ele, a nossa vida com Cristo? Escondidos na cruz, atrás de Cristo, com Cristo, em Cristo, no amor de Cristo, na paz de Cristo, na comunhão com Cristo. Tudo isso é benefício. E aonde fica a ansiedade? A ansiedade fica sentada lá na cadeira de balanço, porque a ansiedade ela não sai do lugar. Ela se movimenta e não sai do lugar. E se você se movimenta e não sai do lugar, você não está fazendo nada, você não consegue nada, você não chega a lugar nenhum, né, Rosângela? Agora, com Cristo, Ele está falando que nós vamos avançando, nós vamos prosseguindo, avançando, prosseguindo e vivendo. Deixa Cristo viver em você. E quais são as resoluções, então? Quais são as decisões que você tem que tomar? O que você tem que fazer? De fato, lendo, entendendo, percebendo nesse texto o que Deus está falando com você nessa manhã. Quais são as suas decisões? Quais seriam as minhas decisões? O que de fato eu vou ter que fazer? O que de fato eu vou ter que vivenciar? De certo é que Deus é segurança. Amém? Deus é segurança. Deus é paz. Deus está conosco todos os dias. Deus é o cuidador. Deus intercede. Deus cuida. Deus nos livra. Deus nos guarda. Deus conduz a nossa vida e a nossa história. Então, cuidado, olhe para as suas motivações e não deixe que as suas motivações, elas possam tornar você não aquele adorador, mas um pecador que ainda não compreendeu, não entendeu o seu papel como criatura do Senhor agora, o seu papel aqui e agora na humanidade. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Não foi assim que a gente cantou? Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Não foi assim que a gente cantou? Não foi também assim? Grande é o Senhor. Vinícius que gosta, deve ter adorado hoje vendo eles cantar. Grande é o Senhor e muito digno, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Cantamos? Tudo beleza? Hoje a gente viu aqui que de fato é tudo isso mesmo? Amém. Amém? Amém. De fato ele tem que ser e ele quer ser tudo isso. Né? Estou bem certo. E nós estamos bem certos de que nada, diga aí no seu coração, nada vai me separar do amor de Cristo. Vamos orar. Pai querido, colocamos a nossa vida diante do teu altar, a nossa vida, a nossa história, os nossos corações, nossos desejos, nossas limitações. Sabemos, Senhor, que a tua palavra é viva, sabemos que a tua palavra é poderosa, sabemos que a tua palavra, que teu Espírito está aqui, intercede por nós. A minha oração agora que está sendo feita, imperfeita, ela pode se tornar algo que vá chegar
ao teu trono da graça e misericórdia. Perdão, Senhor, pelas minhas falhas, pelos meus pecados, pela pessoa que sou e não sou melhor, e nunca serei melhor, porque eu me afasto de Ti. E se eu me afastar de Ti, nunca serei melhor. Nunca serei melhor. Mas uma coisa eu sei, se eu confessar, se eu deixar e se eu Te seguir, o Senhor sempre estará comigo, mediando, me cuidando, me guardando, me protegendo. A vida que o Senhor nos deu em Cristo, ela é preciosa demais. A vida que o Senhor nos deu em Cristo, ela é uma oportunidade única aqui na terra, e um privilégio único aqui na terra, não só de adorar, não só de glorificar o Teu nome, mas, ó Deus, de nós sermos sal e luz da terra, nós brilharmos intensamente e nós sermos olhados pelo mundo, pelas pessoas perdidas, e as pessoas olharem em nós e ver que realmente somos diferentes, sim, somos especiais, sim, somos amados, somos protegidos, guardados, sim, apesar de lutas, de dificuldades, de circunstâncias. Nada, Senhor, nada, em nome de Jesus, nada vai nos separar de Ti, nada vai nos separar do Teu amor. Abençoa as nossas vidas, abençoa os nossos corações, as nossas famílias, nossas casas, abençoe todos que estão aqui. Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?